Em 1982, eu era fisioterapeuta trabalhando no Alaska Hospital and Medical Center em Anchorage, Alaska. Eu tinha 2 filhos pequenos, tinha 32 anos, meus filhos tinham 9 e 6 anos, e meu marido trabalhava na reparação de oleodutos na Prudhoe Bay, campo de petróleo. Foi por isso que estávamos morando lá. Eu machuquei as costas no trabalho e não estava respondendo ao tratamento conservador, precisava de cirurgia. Como já havia passado por uma cirurgia nas costas anteriormente, não tinham certeza se poderiam fazer apenas uma laminectomia ou se eu precisaria de uma fusão espinhal. Eu estava realmente preocupada que a fusão espinhal pudesse levar à perda da minha carreira como fisioterapeuta. Entrei em contato com pessoas em Nova York, de onde eu tinha vindo, e na igreja que frequentava em Anchorage, para informar a data da minha cirurgia e pedir que orassem por mim, para que fosse apenas uma laminectomia e eu pudesse continuar minha carreira. Essa é um pouco da história que antecede o que aconteceu no dia da cirurgia. Meu marido e meus filhos vieram comigo para o hospital no dia da cirurgia. Eu era uma das primeiras cirurgias da manhã, então eles puderam passar por minha maca enquanto eu era levada para o centro cirúrgico. Depois, foram enviados para uma sala de espera e eu fui levada para a cirurgia. Eu estava de bruços na mesa da sala de operações, pois iriam reabrir minha parte das costas onde a cirurgia anterior tinha ocorrido. Fui anestesiada, e isso foi a última coisa de que me lembro até, de repente, não estar mais sob anestesia. Eu estava, na verdade, muito consciente. Eu estava flutuando próximo ao canto do teto da sala de operações, bem perto das placas do teto. Havia muita atividade na sala de operações, com os cirurgiões falando alto com enfermeiras, enviando-as para buscar sangue. Era urgente, havia muita confusão. Minha atenção foi voltada de volta para a mesa de operações, de onde eu me encontrava no canto do teto, quando percebi que estavam virando meu corpo de bruços para cima na mesa de operações, e uma enfermeira saiu apressada pela porta. Eu tive a oportunidade de me ver de uma perspectiva que nunca temos na vida normal, porque quando nos vemos, é em 2 dimensões em fotos ou mesmo no espelho. Raramente nos vemos em 3 dimensões como vemos os outros. Primeiro, eu me vi e percebi que era eu mesma, muito pálida no rosto e com cabelo volumoso naquela época, era início dos anos 1980 e eu tinha cabelos cacheados. Eu não senti realmente nenhuma conexão com meu corpo, mas pensei, é assim que eu pareço? Uau, isso é terrível. E então percebi que, se eu estava me vendo de fora, eu devia estar morta, foi meu pensamento imediato. Mas eu estava viva, estava bem. E quanto ao meu marido e meus filhos na sala de espera, eu de alguma forma tinha que deixá-los saber que o eu real ainda estava bem, que eu estava viva. Assim que pensei nisso, comecei a flutuar e passei pela parede da sala de operações e voltei para o corredor onde tinham trazido minha maca para me levar para a sala de operações. Eu estava tentando refazer o caminho que tínhamos percorrido até a sala de operações. Continuei por este corredor comprido, passando por outras salas de operações em uso, e então cheguei a uma entrada de 2 portas que levava à suíte de salas de operações. Passei por essa porta dupla da mesma forma que havia passado pela parede. E, ao passar por ela, estava indo na direção que eu achava que era a sala de espera, quando de repente ouvi uma voz telepática que dizia: "Preste atenção neste homem." Isso atraiu minha atenção para o lado, e havia realmente um homem que estava correndo na direção oposta, em direção ao caminho de onde eu tinha vindo, vestindo uma jaqueta e calças sociais. Assim que a voz disse para prestar atenção, eu, que sou míope e sempre uso óculos, estava vendo claramente, e não apenas vendo tudo sobre os traços faciais e roupas dele, mas também sendo capaz de dar zoom e ver a cor de seus olhos e definição real do que exatamente essa pessoa parecia. Enquanto ele passava apressadamente e se dirigia de volta para aquelas portas duplas da suíte de salas de operações, eu conseguia ouvir seus pensamentos. Percebi que estava ouvindo seus pensamentos. Ele estava pensando, preciso entrar lá. Tenho que entrar lá rapidamente. Isso estava passando por sua mente. Então, ouvi os pensamentos de outro homem que estava mais perto daquelas portas duplas, e esse outro homem estava pensando: o que esse cara pensa que está fazendo? Ele não pode entrar lá. É onde as cirurgias estão acontecendo. Então, eu estava ouvindo os pensamentos de ambos esses homens. Quando o homem no qual eu deveria prestar atenção chegou perto das portas duplas, ele pausou por um momento, e então foi como se as portas eletrônicas se abrissem diante dele, e ele correu para dentro. Uma vez que ele passou e as portas se fecharam, meu primeiro pensamento foi voltar para a sala de espera, para meu marido e meus filhos. Mas de repente, eu não conseguia mais seguir na direção que estava pensando. Em vez disso, era como se eu estivesse sendo atraída por uma força que me levava para cima em direção ao teto, e depois para o próximo andar, continuando para cima até que eu literalmente saí pelo teto do hospital.
Eu continuei subindo e subindo até ficar literalmente na altura de onde um pequeno avião estaria voando. Então, a direção para a qual eu estava sendo puxada mudou de vertical para lateral, e eu estava me movendo muito rápido. Eu sentia o vento passando por mim, mas não sentia a sensação de velocidade. Minha consciência estava se movendo na direção certa, para fora sobre a cidade de Anchorage, que fica às margens da água. Quando cheguei à beira da água, uma abertura escura se apresentou, parecendo uma caverna ou um túnel, e fui sugada para dentro desse túnel escuro. Uma vez lá dentro, parecia que eu estava me movendo a uma velocidade muito mais rápida do que antes, e, à distância, eu conseguia ver apenas um ponto de luz. Conforme eu continuava me movendo rapidamente, o ponto de luz ficava cada vez maior, até que eu literalmente irrompi pela luz e entrei em um ambiente totalmente diferente. Era um ambiente muito brilhante, mas também árido, muito diferente de Anchorage. Era um solo seco e rochoso, marrom. Sendo uma cristã, pensei, bem, se estou morta, vou para o céu, e Jesus estará lá. No entanto, não foi isso que vi. Olhei para baixo para ver se estava em pé, o que estava acontecendo, e percebi que não via pés, nem pernas. Senti como se meu corpo ainda fosse meu corpo, mas não parecia obviamente assim, porque não conseguia ver nenhum pé ou pernas. Então, novamente, ouvi uma voz telepática diferente que disse, siga-me. A voz vinha do meu lado esquerdo, e quando olhei para o meu lado esquerdo, vi um homem subindo uma encosta desta área que devia ser como um vale. Ele estava subindo a encosta, e quando ele disse siga-me, eu imediatamente estava atrás dele, a cerca de 3 ou 4 metros de distância. Então, olhei para ele de perto, tentando entender quem era. Vi que ele tinha cabelos quase pretos, puxados para trás e amarrados com uma tira de couro. Quanto à roupa, ele usava uma vestimenta simples, de cor branca, tipo toga, com um simples cinto na cintura que ia até pouco abaixo do meio da coxa, onde a toga terminava. Abaixo dos joelhos, ele tinha tiras de couro cruzadas descendo até suas sandálias de couro. Enquanto observava tudo isso, pensava, bem, isso não é como eu imagino Jesus, e sei que não é Jesus. Não sei quem é, mas isso eu sei. Não sabia por que eu deveria segui-lo, mas o fiz. Conforme ele subia pela borda do local onde tinha escalado, e eu o seguia, a paisagem mudava totalmente. Agora, eu via um prado verde e exuberante, cheio de flores bonitas e árvores com folhas exuberantes, ao longe, absolutamente deslumbrante. O que percebi então foi que tudo o que eu via, desde a grama até as flores, árvores e folhas, tudo estava iluminado de dentro para fora e emitia essa luz que estava dentro delas. As cores eram indescritíveis, brilhantes, iridescentes, palavras simplesmente não descrevem essas cores, muitas das quais eu nunca havia visto antes. Estava realmente fascinada com isso, e meu guia, que comecei a chamar assim, tinha ido à frente novamente e disse, siga-me. Quando ele disse isso, eu estava imediatamente atrás dele novamente. Neste ponto, ele estava na beira de um rio, que não era muito largo, mas na margem oposta estava o meu pai, que morreu quando eu tinha 7 anos, meu irmão, que morreu em um acidente de carro, e tios e tias que eu sabia que tinham falecido. Havia também outras 4 pessoas do outro lado. Havia seres presentes que eu simplesmente sabia que nunca tinha visto fotos dos meus avós, pois eles tinham falecido antes de eu nascer, muito antes de eu nascer. No entanto, eu sabia que era quem eles eram. Era como uma enorme reunião de família, e eles estavam tão emocionados que eu estava lá. Eu queria muito ir até eles, estar com eles. Eles diziam, ela está aqui, não é maravilhoso? Eu estava tão ansiosa para ir até eles. No entanto, meu guia disse que tínhamos que ir a outro lugar primeiro. Todo esse movimento que eu estava experimentando naquele momento não era como se eu estivesse dizendo, vou para a direita. Eu estava sendo atraída, não era uma escolha consciente. Então, fui para onde precisava ir e segui meu guia. Ele continuou descendo ao longo da margem do rio, contornou uma curva no rio e chegou a uma grande abertura. No centro dessa abertura havia um edifício enorme, de cor branca alabastro, brilhante como tudo mais, reluzindo com luz e parecendo romano ou grego, com colunas e longas escadas que levavam a uma grande porta de entrada. Eu também vi outros seres que estavam lá, alguns no pé da escada e outros descendo, e muitas outras pessoas, seres ao redor. Novamente, meu guia foi direto para as portas e disse, siga-me, e eu o segui enquanto as portas se abriam. Entramos em uma sala enorme, comprida, com várias mesas no centro e prateleiras nas laterais cheias de livros e pergaminhos, histórias sobre histórias. Nas mesas do centro, havia seres examinando coisas, e outros estavam de pé no final. Nesse ponto, meu guia disse, este é o lugar onde o livro da vida é armazenado, mas não vamos ficar aqui, siga-me.
E então, percorremos todo o comprimento dessa área e entramos em uma pequena área no fundo, um corredor iluminado, e depois em uma porta que levava a uma sala muito menor. Essa sala muito menor tinha uma forma oval, quase como uma mesa de conferência, e havia muitos outros seres sentados ao redor, como se estivessem esperando por nós. Quando entramos, senti como se todos esses seres, essas pessoas, soubessem quem eu era, estavam felizes em me ver. Eu deveria conhecê-los, não sei por que senti dessa forma, mas eles pareciam tão familiares. Foi quando meu guia disse que íamos revisar minha vida. Quando isso foi dito, o centro dessa área parecia transparente, quase como um barco com fundo de vidro, até que ele se transformou em um holograma. De lá, pude ver toda a minha vida, desde quando nasci até os 32 anos, e não apenas ver, mas reviver todos esses diferentes encontros e eventos que ocorreram durante minha vida. Além disso, eu conseguia sentir o que as outras pessoas com as quais eu interagia ou conversava estavam sentindo ao mesmo tempo que eu. Foi realmente incrível ver como algumas coisas maravilhosas, como um pequeno gesto de bondade que achei que tinha feito, tinham um impacto tão positivo na outra pessoa que eles seguiram fazendo coisas positivas. Eu vi esse enorme efeito dominó de quão grande é o impacto do seu comportamento, pensamentos e ações literalmente sobre as outras pessoas. Claro, senti tristeza pelas vezes em que não agi muito bem com alguém, e eles ficaram magoados, e depois se sentiram mal ou fizeram algo ruim para outra pessoa, ou apenas se sentiram terríveis. Eu me senti mal por essas coisas, mas não senti nenhum tipo de julgamento ou você não deveria ter feito isso vindo de todos os que estavam lá assistindo comigo. Foi tudo uma experiência de aprendizado positiva e edificante. Então, disseram-me que eu não podia ficar. Eu iria voltar para a minha vida, e havia coisas que eles queriam que eu visse. Eles disseram que nem tudo o que iriam me mostrar definitivamente aconteceria, porque outras pessoas envolvidas têm livre arbítrio e podem escolher não interagir da maneira como parece atualmente. No entanto, algumas dessas coisas são muito certas de que acontecerão se você decidir voltar para a sua vida. Então, me mostraram tudo isso, e em algum momento aconteceu algo que não sei exatamente o que foi, porque há um hiato, um salto de estar nessa sala com esse grupo de pessoas para estar em uma sala muito menor apenas com meu guia. Nesse ponto, ele diz que quer me mostrar o que está acontecendo na sala de espera do hospital. Naquele momento, pude ver onde meu marido e meus filhos estavam, e o médico que estava na porta, vestido com seu traje cirúrgico, conversando com meu marido, e as crianças estavam atrás deles em direção a um pequeno sofá na sala. Então, meu guia disse que também queria que eu visse as orações das pessoas que pedi para orar por mim. Foi como se, à direita, eu visse as orações representadas como se cada uma fosse uma nota musical, como você veria em uma partitura de música. Cada nota ia verticalmente e se ligava a outra nota, subindo cada vez mais alto, mais perto de onde estávamos. Nesse ponto, ele me mostrou que minha filha estava rezando, achando que eu tinha morrido e que era por isso que o médico estava lá depois de tanto tempo passado desde quando eles pensaram que ele estaria vindo. Ela estava rezando, querendo que eu vivesse, não queria que eu estivesse morta. Quando a oração dela foi conectada a todas as outras orações como a última nota musical, de repente, eu estava sentindo todas as minhas emoções de cercarem novamente. Eu estava sentindo: oh meu Deus, não posso deixar meus filhos crescerem sem uma mãe, assim como eu cresci sem um pai. Não posso ficar aqui, por mais que esteja cheio de amor, paz e beleza. Eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar. Eu devo voltar para a minha vida. Então, eu disse ao guia que eu iria voltar, que queria voltar, e ele disse: está bem, você receberá uma prova, saberá que isso realmente aconteceu, mas não será capaz de se lembrar das coisas que mostramos sobre o seu futuro. Você não será capaz de se lembrar de tudo o que aconteceu, mas o suficiente para que você saiba, sem dúvidas, que isso é real. Assim que ele disse isso, não me lembro de nenhuma viagem de volta de qualquer tipo. Eu só me lembro de acordar naquele momento em uma sala de recuperação, e meus filhos estavam de um lado da cama, e meu marido do outro lado, em uma maca, eu acho. Imediatamente, eu ainda estava cheia dessa paz e desse amor que permeou tudo, e nunca tinha sentido nada parecido antes. Quando se tratava da cirurgia, eu nem conseguia lembrar claramente no que eles tinham operado ou por quê. Eu estava tão confusa que tinha um estômago inchado e pensava: será que acabei de ter um bebê? Essa parte da minha capacidade mental estava completamente confusa e sob anestesia, mas a consciência que eu tive durante minha experiência de quase morte estava cristalina e lembrava de tudo o que acabei de contar. Eu fiquei no hospital por 12 dias, e é claro que os médicos estavam fazendo verificações e vinham diariamente. Nos primeiros dias, esse homem veio me verificar e disse que tinha me operado depois que a primeira operação não deu certo. Quando ele disse isso,
Percebi que era o mesmo homem que eu tinha visto e me disseram para prestar muita atenção. Reconheci os olhos dele, a cor dos olhos e do cabelo, mesmo que ele estivesse vestido com roupas de hospital enquanto me examinava. Então, depois de estar em casa e me recuperando, decidi que queria falar com esse segundo médico que tinha sido muito gentil comigo. Eu precisava voltar para a remoção de grampos de metal que iam do meu osso do peito até o osso púbico e queria que meu marido fosse comigo. Eu queria perguntar a ele sobre o que eu tinha visto acontecer no hospital naquele dia, quando o vi chegando. Fiz isso porque eu tinha contado um pouco a meu marido sobre a minha experiência de quase morte, e ele meio que disse: "Ah, tá bom." Eu sabia que ele simplesmente não acreditava. Então, pensei que se eu perguntasse a esse médico e ele confirmasse o que vi, isso seria uma prova para mim e também seria uma prova para o meu marido. Eu o questionei, e a resposta dele foi: "Como você poderia saber disso?" Ele então explicou que estava em seu consultório vendo pacientes e foi chamado com urgência para tentar salvar uma mulher cuja artéria tinha sido cortada e estava sangrando na mesa de operação. Ele havia corrido do consultório para o hospital, e foi por isso que o vi usando uma jaqueta e roupas normais, não com um traje hospitalar como normalmente esperaríamos de um cirurgião. Aquilo foi uma prova real para mim, uma confirmação, e essa foi a minha história. Obrigado por assistir até o final. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de nos fortalecer com o seu gostei. Se quiser continuar assistindo a outros testemunhos, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela.